Sérgio Moro assume Ministério da Justiça e Segurança Pública e promete endurecer regras contra a corrupção. Pretende ainda fortalecer o Tribunal do Júri, prevendo a execução imediata dos vereditos condenatórios. Vários outros ministros também assumiram cargo hoje, entre eles Fernando Azevedo, ex-assessor do presidente do Supremo. Novo advogado-geral da União fala sobre os desafios para 2019. E o papel da AGU é ser esse porta-voz desse novo governo, dessa nova gestão. E matéria penal é tema da terceira reportagem da retrospectiva dos julgamentos do Supremo que marcaram 2018. Entre eles, o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Por maioria, 6-5, o plenário negou o pedido do ex-presidente. Olá, boa noite. Sérgio Moro assumiu hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro disse que o Brasil não será porto seguro para criminosos e que os desvios de recursos públicos atingem principalmente os mais vulneráveis. O novo ministro ainda falou sobre a execução da pena após decisão em segundo grau. Participaram da cerimônia de transmissão de cargo o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Em seu discurso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a pasta vai trabalhar em parceria e cooperação com o CNJ para superar a crise do sistema penitenciário e os problemas da segurança pública em geral. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública pretende ser um parceiro nessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Esperamos aqui manter uma relação de cooperação para a construção de um futuro melhor nessa área. Sérgio Moro ainda detalhou algumas propostas que pretende colocar em prática, como a implementação de um Banco Nacional de DNA para condenados por crime violento. Respeitosamente, quero contar para esse projeto com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que já há um projeto de parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça em andamento para a colheita de dados biométricos dos presos. O novo ministro disse que vai encaminhar ao Legislativo um projeto de lei para deixar claro que a pena pode ser executada após decisão de segundo grau. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki. Pretendemos honrá-lo e igualmente beneficiar toda a população com uma justiça célere, consolidando tal avanço de uma maneira clara e cristalina na legislação. Ele ainda destacou outros pontos importantes, como a proibição de progressão de pena para membros de organizações criminosas e a execução imediata da pena após condenação em tribunal do júri. A proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas e o plea bargain para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Pretende-se ainda fortalecer o Tribunal do Júri, prevendo a execução imediata dos vereditos condenatórios, como já decidiu a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive compondo ela o ministro Dias Toffoli. Vários outros ministros também assumiram o cargo hoje e ainda nessa edição vamos mostrar como foram essas solenidades. André Luiz Mendonça é o novo advogado-geral da União. Quem tem os detalhes é o repórter Wesley McAllister. O novo advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, é advogado da União desde 2000. Foi corregedor-geral da AGU e diretor de Patrimônio e Probidade da instituição. E, mais recentemente, na CGU, coordenou equipes de negociação de acordos de leniência celebrados pela União e empresas privadas. André Mendonça falou sobre os desafios de liderar a maior casa de advogados do país. O Brasil vive um novo momento, um momento de esperança, um momento de resgate da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da democracia. E o papel da AGU é ser esse porta-voz desse novo governo, dessa nova gestão, de uma nova perspectiva de Estado, um Estado que defende não só os direitos humanos, mas também a segurança pública, com um compromisso efetivo com o combate à corrupção, a defesa do Estado brasileiro no Brasil ou no exterior perante os organismos internacionais.
E a posse do novo governo também foi uma oportunidade para a gente de todo o país curtir o ano novo e fazer turismo em Brasília. Desde os últimos dias de dezembro até agora, famílias inteiras e grupos de amigos visitam os monumentos que são a cara da capital federal. A Praça dos Três Poderes amanheceu assim, com toda a estrutura da posse presidencial sendo desmontada e turistas para todo lado. Vim para a posse e agora estou aqui apresentando a cidade para a família. Hoje nós saímos para conhecer as esplanadas, a Praça dos Três Poderes, todos os pontos turísticos daqui. Eu achei muito bonito o arborismo aqui da cidade, eu achei muito bacana. E todos os lugares, né? Meu marido também está fazendo faculdade de Direito, então a gente está turistando, aproveitando, conhecendo um pouquinho de tudo aqui. Eles vieram de longe e agora aproveitam para visitar com mais tranquilidade os pontos turísticos. Tudo é muito lindo, muito. Não tem como a gente destacar um, não. Muito lindo. A gente tem tirado foto desde lá do começo até aqui. Eu vim para a posse de Jair Bolsonaro e a gente está agora aproveitando para conhecer mais os monumentos que a gente não tinha acesso nos dias, né? E é isso. A estátua da Justiça, que fica na frente do Supremo Tribunal Federal, é um dos pontos mais disputados para fotos. Você vê um lugar que você só conhece através de reportagem, isso é um lugar famoso, né? Tudo. E aí, todo brasileiro conhece assim, não tem esse contato que ver assim pessoalmente é muito bacana. Brasília é minha segunda cidade, que eu amo Brasília de paixão. O Ministério Público Federal em Minas Gerais pediu a anulação de matrículas de candidatos que fraudaram o sistema de cotas de seleção da Universidade Federal de Uberlândia. Os dois estudantes se autodeclararam falsamente como negros no sistema de cotas na seleção para ingresso na instituição. O Ministério Público pediu para que a Justiça Federal anule a matrícula e desligue os alunos da universidade. Eles não podem se matricular no próximo semestre e nem frequentar as aulas dos cursos que estão inscritos. A ação também pede a condenação deles por danos materiais causados à universidade no valor da mensalidade dos cursos e por dano moral individual no valor de R$200 mil. Mais 3 estudantes ouvidos pelo MPF estão sob investigação. Atendendo à recomendação, a universidade vai fazer o controle da matrícula de todos os estudantes cotistas que não passaram pela comissão de heteroidentificação. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar ao senador Assir Gurgax, que buscava suspender a execução da pena a ele imposta pela primeira turma do STF. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Na decisão, o ministro Edson Fachin destacou que o pedido da defesa não apresenta condições para acolhimento, já que se opõe à decisão da primeira turma do STF. A defesa do senador Assir Gurgax buscava suspender a execução da pena por meio de revisão criminal. A alegação foi de que a primeira turma do STF, ao não acolher os embargos infringentes contra a condenação, teria violado o princípio do juiz natural, porque na visão da defesa a matéria deveria ter sido analisada pelo plenário da Corte. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, destacou que o acórdão condenatório já é objeto de impugnação em outro processo que a defesa questiona a dosimetria da pena. O senador Assir Gurgax foi condenado a 4 anos e 6 meses de detenção, inicialmente em regime semiaberto por crime financeiro. Érica. Obrigada, Fernanda. E daqui a pouco, na terceira reportagem da Retrospectiva 2018, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que tratam de direito penal. Palocci, que foi preso em setembro de 2016 em Curitiba, queria a liberdade. O ano passado chamou a atenção pelos julgamentos envolvendo políticos emblemáticos, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-deputado Paulo Maluf. Hoje, na terceira reportagem da nossa Retrospectiva 2018, veja os casos analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal na área de direito penal. No começo de abril de 2018, toda a atenção do Brasil se voltou para o Supremo Tribunal Federal.
Toda decisão judicial é importante, entretanto, algumas têm, eventualmente, maior impacto que outras, mas todas são tratadas pelos juízes com igual rigor e responsabilidade por este e por qualquer tribunal. A corte ia julgar o habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trânsito próximo da Praça dos Três Poderes foi fechado. 4.000 manifestantes acompanharam tudo na frente do Congresso Nacional em um forte esquema de segurança. Dentro do plenário, a defesa queria evitar a prisão de Lula. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, no Guarujá. A segunda instância confirmou a sentença, o que já permitia a imediata prisão do ex-presidente. Foi um julgamento longo, durou quase 11 horas. Cada ministro aqui do STF votou se havia alguma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha negado o habeas corpus de Lula para evitar a prisão. Foi uma decisão apertada. Por maioria, 6-5, o plenário negou o pedido do ex-presidente, abrindo assim a possibilidade para a imediata execução da pena e consequente prisão dele. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao acompanhar, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. Acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. 2 outros julgamentos também chamaram a atenção, o de Antônio Palocci e o de Paulo Maluf. Palocci, que foi preso em setembro de 2016 em Curitiba, queria a liberdade. Já Maluf tentava manter a prisão domiciliar. No caso do ex-ministro Palocci, a prisão foi mantida. A soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade, que é concreta, de reiteração delitiva. Para Maluf, prisão humanitária diante do quadro de saúde do deputado federal afastado. Estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Em 2018, o STF, que julga casos importantes de autoridades da alta cúpula do poder, decidiu restringir o chamado foro privilegiado de deputados e senadores. Agora só permanecem na corte os processos criminais cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo de parlamentar. Também foi decidido em 2018 que não cabe mais ao Supremo julgar casos de políticos que cometeram improbidade administrativa. E ainda, não há prazo para a cobrança dos valores desviados. O Supremo também decidiu em 2018 proibir a condução coercitiva de investigados, muito usada durante as operações ligadas ao Lava Jato. Para a maioria dos ministros, a prática vai contra o direito de liberdade dessas pessoas. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. É chegado, sim, o momento dessa Suprema Corte, na tutela da liberdade de locomoção, zelar pela estrita observância dos limites legais para a imposição da condução coercitiva, sem dar margem para que se adotem interpretações criativas que atentem contra o direito fundamental de ir e vir. A razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que
que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. Se o réu for devidamente intimado para o seu interrogatório e não comparecer no dia e local indicados na intimação, outra consequência não poderá ser extraída, senão a de que preferiu simplesmente não comparecer, não havendo nessas hipóteses a necessidade de adiamento de audiências ou a realização de diligências para trazê-lo ao fórum, entre aspas, debaixo de vara. O Supremo Tribunal Federal também julgou outro assunto importante na área criminal e que interfere no dia a dia das pessoas. Os ministros confirmaram: fugir do local do acidente é crime, assim como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E amanhã, na quarta reportagem da nossa retrospectiva 2018, veja os casos relacionados às eleições que chegaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E no próximo bloco, ministros do novo governo federal assumem cargos e ainda o Superior Tribunal de Justiça fixa tese sobre contratos bancários. Para a segunda sessão do STJ, é abusiva a cláusula que prevê ressarcimento de serviço prestado por terceiros se não estiver especificado em contrato bancário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre os contratos bancários em repetitivo que atingem quase 400 mil ações. Para a segunda sessão do STJ, é abusiva a cláusula que prevê ressarcimento de serviço prestado por terceiros se não estiver especificado em contrato bancário. Também passa a ser abusiva a cláusula que obriga o consumidor a ressarcir a comissão do correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25 de fevereiro de 2011. A data marca o início da vigência de uma resolução do Banco Central a respeito do assunto. No mesmo julgamento, a segunda sessão estabeleceu a validade de duas situações: a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. As questões fazem parte do tema 958 do rito dos repetitivos do STJ. Esse sistema de julgamento estabelece a aplicação do entendimento dos ministros às ações que abordam as mesmas questões nas instâncias ordinárias. No caso dessa decisão da segunda sessão, mais de 395 mil ações que estavam suspensas poderão ser retomadas e deverão ser resolvidas de acordo com as teses estabelecidas. O relator dos recursos repetitivos, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a análise das controvérsias jurídicas se restringe aos contratos bancários firmados no âmbito das relações de consumo, com instituições financeiras ou equivalentes. Se você tem 18 anos ou mais, está na hora de solicitar o alistamento eleitoral. Quem se enquadra nessa exigência e mesmo assim não tem o título de eleitor fica irregular perante a Justiça Eleitoral. As penalidades vão desde o pagamento de multa até a restrição de alguns direitos. Esse é o título de eleitor, documento que comprova que um cidadão está inscrito na Justiça Eleitoral do Brasil e se encontra apto a votar e ser votado. O título pode aparecer de duas formas, a mais tradicional em papel e a via eletrônica, por meio do aplicativo e-Título. O processo de emissão do título é chamado de alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é a inscrição da pessoa como eleitor, dizendo que ela está apta a partir daquele momento a exercer suas funções de eleitor. A partir do momento que eu faço o meu título de eleitor, eu estou dizendo que eu sou um cidadão nos meus plenos direitos políticos. De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos. Quem se enquadra nessa exigência e mesmo assim não se alista, fica em situação irregular perante a Justiça Eleitoral. Além do pagamento de uma multa, a pessoa fica impossibilitada de exercer alguns direitos. Ela não consegue tirar o seu CPF, ela não consegue fazer matrículas em instituições de ensino no país, ela não consegue tirar o passaporte. O alistamento eleitoral também é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos. Para se alistar, basta comparecer a algum cartório eleitoral levando carteira de identidade, comprovante de residência original e recente e, no caso de homens maiores de 18 anos, certificado de quitação do serviço militar. Atenção também para o prazo. O alistamento eleitoral deve ser feito até
151 dias antes do pleito. Já em anos não eleitorais, esse procedimento pode ser feito em qualquer dia. No caso de perda ou roubo do título, é necessário que o eleitor solicite a segunda via do documento. A emissão é gratuita e também é feita em qualquer cartório eleitoral, assim como a transferência eleitoral. É o que fez esta médica carioca. Morando em Brasília há quase 10 anos, ela decidiu transferir o título original do Rio de Janeiro para a capital do Brasil. O novo documento foi emitido na mesma hora. Eu resolvi fazer logo, porque nessa última eleição eu acabei tendo que justificar os 2 turnos, né? E aí, para evitar que isso aconteça novamente, eu estou mais tranquila agora no final do ano, já aproveitei para regularizar a situação. No caso da transferência eleitoral, é necessário que o eleitor resida há pelo menos 3 meses no novo município e já tenha transcorrido, no mínimo, 1 ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título. E quem preferir pode contar com pré-atendimento nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Com isso, o eleitor agenda pela internet o horário mais conveniente para comparecer ao cartório eleitoral e solicitar o título. E nesta quarta-feira tomaram posse todos os novos ministros do governo Bolsonaro, entre eles o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o da Defesa, Azevedo e Silva, que já foi assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou da cerimônia de posse do novo ministro da Economia, Paulo Guedes. A pasta integra os antigos ministérios do Planejamento, Fazenda e Indústria. No discurso, o novo ministro falou sobre o descontrole dos gastos públicos e disse que é hora de enfrentar o problema. Esse descontrole de gastos nos levou a estabilizar a inflação de que forma? Subindo impostos, juros altos o tempo inteiro, câmbio sobrevalorizado e, finalmente, o endividamento em bola de neve, que é o pesadelo. Então, há uma hora em que tem que ser enfrentado. Também disse que é preciso travar gastos e priorizar a reforma da Previdência Social. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce. Se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania. E o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Da mesma forma, a Previdência. Eu estava até dizendo que o primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Na Defesa, o novo ministro Fernando de Azevedo e Silva assumiu o cargo. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade, assim como a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, de quem o general Azevedo e Silva foi assessor. Eu e vários aqui temos uma grata satisfação hoje de ver assumindo ontem a presidência da República um companheiro dos bancos acadêmicos, esportista como nós, paraquedista, e como parlamentar se dedicou muito às questões delicadas das Forças Armadas e, mais ainda, primeiro presidente eleito do Brasil formado na Academia Militar das Adogas Negras. Muito obrigado. Destacou que o foco será na integração sistêmica para o combate à violência. Internamente no Ministério da Defesa, o foco será orientado para a integração sistêmica das forças na doutrina estratégica operacional militar, nos planejamentos, nos projetos, nos equipamentos e nos treinamentos conjuntos. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a importância da criação do Ministério da Defesa, disse que precisa de uma boa equipe para um bom trabalho e citou a importância do Poder Judiciário. Esse Brasil é nosso, juntamente com os demais poderes, legislativo e judiciário, bem representado aqui pelo senhor Dias Toffoli. Faremos sim o Brasil uma grande nação. Fernando, bem-vindo, meu muito obrigado e tenho certeza que ganha não as Forças Armadas apenas, o Brasil com a sua presença à frente da defesa.
E quem assume o cargo agora no Palácio do Itamaraty como ministro das Relações Exteriores é Ernesto Araújo. A solenidade começou há pouco com a presença do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Michele Chiapa. Vamos falar com ela. Boa noite, Michele. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. O Bacen Jude ampliou o bloqueio de valores para quitar dívidas. Isso ocorreu porque foram feitas melhorias no sistema em 2018. E o resultado foi o aumento dos valores recuperados para o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. O volume de bloqueios efetivos somou 47 bilhões de reais no ano passado. O valor representa quase 11 bilhões acima do valor recuperado em 2017. E vale lembrar que o aperfeiçoamento do Bacen Jude foi feito pelo Comitê Gestor do Sistema, que é integrado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Banco Central. A força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público no Paraná manifestou, por meio de nota pública, a preocupação do órgão em relação à questão da destituição dos promotores Rafael Vela Barba e José Domingo Pérez, integrantes da equipe especial de investigação do Ministério Público peruano responsável pela apuração da Operação Lava Jato no Peru. A força-tarefa tem acompanhado o trabalho das autoridades peruanas em função da estreita cooperação internacional. Foram solicitadas e realizadas pela Força-Tarefa de Curitiba diversas oitivas e enviados inúmeros documentos em benefício da apuração peruana, que resultaram em diversas medidas judiciais no Peru. Segundo o MPF, essas medidas e os resultados só foram possíveis pelo comprometimento da equipe especial com a lisura das investigações. E no Rio de Janeiro, a Justiça itinerante ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos desde a criação em 2004. Em 2018, foram mais de 130 mil pessoas atendidas pelo programa em todo o estado. Nesse período, um novo posto foi criado no município de Cardoso Moreira, o 32º ponto permanente de atendimento do Justiça itinerante no estado. E em 2018, o programa também deu continuidade ao atendimento à população carcerária, com a realização de 5 eventos em unidades prisionais masculinas e femininas do estado. E nessas ocasiões foram feitos 5.479 atendimentos e foram ofertados diversos serviços, da correção de registro à realização de casamentos. E o Giro fica por aqui. Tudo o que você viu no Jornal da Justiça está no YouTube, no canal da TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.